Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e eu estou aqui hoje para trabalhar o conteúdo de semelhança de triângulo com vocês. Então foi um conteúdo que nós iniciamos no vídeo passado, que eu vou deixar aqui no card para vocês, e hoje a gente vai continuar com exercícios. Separei aqui 3 aplicações para a gente fazer. Então, bora para a nossa aula. E aí, galerinha, eu já vou começar aqui com a leitura do nosso primeiro exercício, certo? Que é um exercício, inclusive, muito parecido com o qual nós iniciamos o vídeo anterior. Então, bora lá! Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra de um edifício e, em seguida, mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, que tem 1,60 m de altura, media 0,2 metros. Qual a altura desse prédio? Então, pessoal, preste atenção aqui na pergunta. Eu quero saber a altura do prédio. Então, a altura do prédio é meu valor desconhecido, é a minha incógnita. E aí, eu já adiantei aqui um desenho para vocês, certo? Coloquei aqui esse palitinho de preto. Ele vai representar meu prédio, então eu estou querendo descobrir a altura dele. Então, eu vou chamar aqui essa medida de x. Nos foi dado aqui, já no enunciado da questão, a medida da sombra, certo? Que esse prédio projeta, que eu coloquei aqui de azul, então vou colocar aqui 7 metros. Esse outro triângulo aqui, o que é que ele representa? Esse palitinho de preto, ele vai representar Luiz, certo? O Luiz tem 1,60 m de altura, eu posso escrever aqui como sendo 1,6. E a sombra projetada por Luiz, que também já foi dado para a gente, que vale 0,2. E aí, lembrando do que nós vimos no vídeo passado, eu vou desenhar aqui meu Sol, certo? Então, o Sol vai emitir aqui os seus raios, que vai formar aqui com o nosso chão um ângulo que eu vou chamar aqui de alfa. E esse ângulo é o mesmo para os dois triângulos. E o que acontece? Por ter a formação aqui de um triângulo retângulo, então eu tenho que os dois triângulos eles têm um ângulo de 90 graus, e aí eu observo o seguinte, que eu tenho dois triângulos com dois ângulos congruentes, e aí pelo caso de semelhança ângulo, eu já posso garantir que esses dois triângulos eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eu já posso aqui partir para nossas continhas e calcular a altura desse prédio, porque eu já sei o seguinte, que x, a medida de x está para 7, ou seja, a razão aqui entre esses catetos vai ser igual à medida de 1,6 sobre 0,2, que é a razão aqui entre os catetos do outro triângulo. Eles têm que ser iguais, por quê? Porque os triângulos eles são semelhantes. E aí o que acontece? Eu tenho aqui dois números decimais. Como eu sei que vocês não gostam de trabalhar com número com vírgula, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar meu numerador por 10 e o meu denominador por 10 para obter aqui uma fração equivalente. E aí já tem vídeo aqui também no canal falando sobre isso. Então, olha só, eu fiquei que x sobre 7 vai ser igual. Quando eu multiplico aqui por 10, minha vírgula vai se deslocar uma casa para a direita. Então, vai ficar aqui, olha, 16 sobre 0,2 vezes 10. Deslocou a vírgula uma casa para a direita. Isso aqui vai dar 2. E aí, agora eu tenho números inteiros, certo? E aí fica mais fácil eu trabalhar. Vou dividir agora 16 por 2. Então, x sobre 7 igual a 16 dividido por 2, que é 8. O que acontece? Esse 7 que estava dividindo é como se fosse para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho que x vai ser igual a 8 vezes 7, que isso aqui vai me dar 56 metros. E aí já descobrimos a altura do prédio. Vamos agora para a segunda aplicação. Essa segunda aplicação, pessoal, é um exercício um pouco aqui sem contexto, certo? É dada a figura, então eu tenho aqui um retângulo ABCD. E aqui eu tenho esses dados abaixo. Eu tenho que a medida do segmento AB é 20 centímetros. Então, se AB mede 20 centímetros, eu já posso concluir que CD ou DC também mede 20 centímetros. Foi dado também a medida do meu lado BC. Então, aqui BC mede 12 centímetros. E significa também que AD também mede 12 centímetros. E aqui foi dito que AM igual a MB. Então, o segmento A até M tem a mesma medida do segmento de M até B. E significa, então, que meu M está dividindo o segmento AB ao meio. E aí, se eu já sei que AB vale 20, então, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que de A até M mede 10 centímetros e de M até B também vai medir o quê? 10 centímetros. E aí, a pergunta é
a medida do segmento EF. Então, se eu quero saber a medida do segmento EF, ele é meu valor desconhecido, é minha incógnita, eu vou chamar aqui de X. E aí, antes de calcular aqui o valor de X, eu já observo aqui, vou prestar bem muita atenção na minha figura, observei aqui a formação de dois triângulos, o triângulo MEB e o triângulo CED. E observo mais, que esses dois triângulos, eles têm aqui, ó, por exemplo, ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles têm o quê? A mesma medida. Então, eu já tenho que esses dois triângulos, eles têm um ângulo aí em comum, certo? Com a mesma medida. E aí, eu observo mais o seguinte. Se eu fizer aqui um prolongamento, certo? Aqui desse lado e desse outro lado, o que é que eu vou ter? Eu tenho duas retas paralelas cortadas aqui por uma reta transversal. E aí, eu tenho que esse ângulo, certo? Que eu estou formando aqui no vértice M, vai ser igual a esse ângulo que eu estou formando aqui fora. E como eles são opostos pelo vértice, vai ser igual a esse outro ângulo, que inclusive esses dois ângulos, aqui é o ângulo que eu vou chamar de C e aqui o ângulo que eu vou chamar de M, eles são alternos internos, então tem a mesma medida. E aí, bem, eu tenho dois triângulos com dois ângulos congruentes, então eu já posso garantir que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Posso até garantir já também que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse outro ângulo aqui que eu marquei de verdinho, certo? E aí, como os triângulos são semelhantes, vamos agora partir para as nossas continhas. Então, eu já tenho a medida aqui de um lado do meu triângulo, já tenho a medida aqui do outro lado do meu triângulo. Quero saber a altura, então, eu preciso relacionar a altura com a altura. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui um prolongamento nesse meu triângulo, demarcando a altura dele. E aí, qual é a altura desse triângulo? Bem, eu sei que esse segmento todinho, ele mede 12. Se aqui embaixo é x, então esse aqui de cima vai ser 12 menos x. E agora sim, eu posso relacionar as minhas duas medidas, né? Então, eu tenho que 20 está para 10. 20 está para 10. Assim como eu boto o sinal de igualdade, tenho aqui a altura do meu primeiro triângulo. Então, 12 menos x vai estar para x. E agora é só partir para as continhas. Vou começar simplificando, olha, 20 dividido por 10 é 2. Então, tenho que 2 vai ser igual a 12 menos x sobre x. Esse x que está dividindo, como se fosse para o outro lado multiplicando, 2 vezes x, 2x, igual a 12 menos x. Esse x que está subtraindo, como se fosse para o outro lado somando, então 2x mais x igual a 12, 2x mais x, 3x igual a 12. Esse 3 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, 12 dividido por 3, portanto, x vai ser igual a 4 centímetros. E aí, nós já calculamos a altura pedida na questão. Beleza? Vamos para a nossa terceira aplicação. Aqui, gente, nós temos o seguinte. Um terreno com o formato de um triângulo retângulo será dividido em dois lotes por uma cerca feita na mediatriz da hipotenusa. Então, primeiro, o que é a mediatriz da hipotenusa? É aquele segmento que vai dividir a hipotenusa ao meio. Sabe-se que os lados AB e BC desse terreno medem respectivamente 80 metros e 100 metros. Assim, a razão entre o perímetro, então temos que lembrar que também o que é perímetro é a soma de todos os lados do polígono, então do lote 1 e do lote 2, nessa ordem quer saber a razão, beleza? Então, olha só, preciso calcular o perímetro do lote 1 e do lote 2. Para calcular esses perímetros, eu preciso saber da medida de todos os lados. Eu observo aqui a formação de dois triângulos retângulos. O primeiro triângulo é o triângulo ABC. É nos dado na questão a medida do lado AB, a medida do lado BC, falta a gente calcular a medida do lado AC. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui separadamente. Então, tenho aqui o triângulo ABC. Nos foi dada aqui a medida do lado AB, que é 80, a medida do lado BC, que é 100, e o lado AC é nossa incógnita, é nosso valor desconhecido, então vou chamar aqui de x.
E aí, como esse triângulo é retângulo, a gente pode usar aqui o teorema de Pitágoras para calcular a medida do lado AC. Então, eu sei o seguinte, que 100 ao quadrado vai ser igual a 80 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 100 ao quadrado vai dar aqui 10.000, vai ser igual a 80 ao quadrado é 6.400 mais x quadrado. Esse 6.400 que está positivo é como se fosse para o outro lado negativo, então eu tenho 10.000 menos 6.400 igual a x ao quadrado. Então eu tenho aqui que 3.600 vai ser igual a x ao quadrado, portanto x vai ser igual a 60 metros. E aí a gente já tem a medida aqui desse meu lado AC. E aí olha só, eu falei para vocês que eu observei a formação de dois triângulos retângulos. O primeiro era o ABC, o segundo é o MPB. E aí, olha só o seguinte, esse triângulo MPB, ele tem aqui o ângulo no vértice B, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa, que é o mesmo ângulo aqui do triângulo ABC. Ou seja, eu tenho dois triângulos que tem aqui ó, um ângulo de 90 graus e o ângulo alfa. Tem outro triângulo aqui com ângulo de 90 graus e o ângulo alfa. Dois ângulos iguais, ou seja, pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, eu já posso concluir que esses dois triângulos eles são semelhantes. E aí o que eu vou fazer? Vou desenhar esse triângulo aqui separadamente também para vocês. Então eu tenho um triângulo aqui, ele é retângulo em M. Aqui seria o meu ângulo B, que é meu ângulo alfa na realidade, e aqui eu tenho um P. O que é que a gente sabe de informação sobre esse triângulo? A gente sabe a medida de MB, que é 50. Por quê? Porque aqui no ponto M passa a minha mediatriz, ou seja, está dividindo aqui minha hipotenusa ao meio. Então, é 50 para um lado, 50 para o outro lado. Então, aqui, olha, eu já sei que mede 50. Preciso descobrir a medida do segmento PB, então também é uma incógnita, vou chamar aqui de Y, e a medida do segmento PM, que eu vou chamar aqui de Z. E agora, por semelhança, o que eu vou fazer? Eu tenho que a hipotenusa do meu triângulo ABC, ou seja, 100, está para Y, assim como vou pegar agora minhas medidas conhecidas, 80 está para 50. Vou fazer aqui a minha simplificação. E agora, produto do meio pelos extremos. Então, tenho que 8y vai ser igual a 500, ou seja, y vai ser igual a 500 dividido por 8, que vai ser igual a 62,5 metros. Então, a gente já tem aqui a medida de y, que é meu PB. Então, bora lá. PB 62,5. E agora eu vou calcular o quê? Vou calcular minha medida de Z. Então, eu vou aqui para baixo, tá, gente? Vou fazer a mesma coisa. Então, olha só. Eu tenho que x está para Z, mas x eu já sei que é 60. Então, 60 está para Z, assim como 80 está para 50. Fazendo aqui as simplificações por 10, produto do meio pelos extremos, eu tenho que 8z vai ser igual a 5 vezes 60, que é 300. Isso implica, então, que z vai ser igual a 37,5. Beleza. Então, a gente já tem aqui a medida de z, que é o meu lado PM. Então, aqui 37,5. Precisa agora só saber a medida de AP. Então, olha só. Eu sei que tudo isso de A até B mede 80. E agora eu sei que de P até B mede 62,5. Então, meu AP vai ser igual a 80 menos 62,5, que isso aqui vai dar 17,5. Então, tenho aqui a medida de 17,5. E agora, o que é que eu quero saber? Eu quero saber a razão entre o perímetro do lote 1 e do lote 2. Então, vou calcular primeiro aqui o meu lote 1, o perímetro do lote 1, que vai ser igual, vamos lá, fazendo as continhas, 60 mais 50 mais 37,5 mais 17,5, isso aqui vai dar 165. Agora, a medida do lote 2 vai ser igual a 50
mais 62,5 mais 37,5, isso aqui vai dar 150. Como a questão pede a razão de 1 para 2, então isso aqui vai ser 165 dividido por 150, que isso aqui vai ser 1,1. E aí, gente, nós encerramos a questão por aqui e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.